Então, capítulo 10, vamos ler do versículo 1 até o versículo 8. Diz assim, então, Atos dos Apóstolos, capítulo 10. Havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião do regimento conhecido como Italiano. Ele e toda a sua família eram piedosos e tementes a Deus. Dava muitas esmolas ao povo e orava continuamente a Deus. Certo dia, por volta das 3 horas da tarde, ele teve uma visão. Viu claramente um anjo de Deus que se aproximava dele e dizia: Cornélio. Atemorizado, Cornélio olhou para ele e perguntou: o que é, Senhor? O anjo respondeu: suas orações e esmolas subiram como oferta memorial diante de Deus. Agora mande alguns homens a Jope para trazerem um certo Simão, também conhecido como Pedro, que está hospedado na casa de Simão, o curtidor de couro, que fica perto do mar. Depois que o anjo que lhe falou se foi, Cornélio chamou 2 dos seus servos e um soldado piedoso dentre os seus auxiliares, e contando-lhes tudo o que lhe tinha acontecido, enviou-os a Jope. Amém. Nessa noite nós vamos falar justamente, o título que eu dei para a mensagem é justamente essa história, que são as lições na conversão de Cornélio. Algumas lições que esse fato nos ensina, nos traz, que são lições fundamentais para a nossa caminhada. O que aconteceu aqui nessa história, que é de muito impacto, porque nos capítulos anteriores, no capítulo 9 especificamente, ele encerra Pedro chegando até essa região, e quando ele chega nessa região, acontece uma cura de um paralítico, que está no capítulo 9, no finalzinho, o paralítico Enéas, e depois disso, ele ressuscita uma mulher chamada Dorcas. Então um milagre extraordinário acontece, e vinha acontecendo uma sequência de milagres extraordinários na caminhada dos Atos dos Apóstolos. Mas só que nessa história acontece o maior de todos os milagres, porque todos os milagres que Deus fez e faz até hoje, ele tem um objetivo. Ele não é simplesmente para curar alguém, não é simplesmente para fazer alguém se levantar de um leito de enfermidade, não é simplesmente ressuscitar alguém, que é algo extraordinário, mas não é somente para ver a pessoa viva. Ele tem um objetivo, ele tem um propósito, que é a salvação dessa pessoa, que é o propósito dessa pessoa na caminhada de salvação. Então o maior milagre que alguém pode receber é a conversão, é a salvação da sua alma. Então você pode estar aqui de repente, ou na sua caminhada, buscando milagres de Deus, e isso está tudo certo, isso faz parte da caminhada, a gente vai buscar mesmo, resposta de Deus, milagre de Deus, resposta financeira, milagre na cura, milagre na saúde, milagre nas finanças, na família, no emprego, enfim, diversas áreas que Deus opera milagres. Mas o maior milagre que você pode ter na sua vida, e que quase todos aqui já tiveram, é a salvação da sua alma. Esse é o maior milagre. Esse é o milagre mais extraordinário de todos. Esse é o maior objetivo dos milagres acontecerem. Ele vai conduzir para isso, que é estar com Deus, na presença de Deus, estar sendo salvo, a sua alma ser salva da condenação eterna, a sua alma ser salva da própria ira de Deus. Estar perto de Deus é melhor e maior milagre que podemos alcançar. Mas o que está acontecendo aqui, antes de nós entrar diretamente para as lições, um pano de fundo, Pedro, um dos grandes nomes do cristianismo, um dos grandes nomes dos apóstolos, Pedro é um grande nome, um grande homem, apesar de não ter escrito nenhum livro, porque até mesmo as cartas que levam o seu nome, não foi ele que escreveu, foi Marcos, porque Pedro era iletrado, não tinha conhecimento,
não tinha domínio com as letras, né, com a escrita, mas era um judeu piedoso, mas mesmo assim, ele foi cheio do poder de Deus, e ficou marcado na história da igreja, os seus feitos, tudo que ele fez, os milagres que aconteceu. E um dos milagres muito fortes, impactantes de Pedro, é que ele era alguém muito, dizem que ele era sanguíneo, né? Que ele era enérgico, que ele era aquele que respondia, era aquela pessoa bruta, era um pescador, era muito bruto, mas ele não era muito bom com as palavras e não falava muito bem. Mas o maior milagre que ele passa, que aconteceu na vida dele, é que no dia de Pentecostes ele se levanta e ele prega para o povo, e 3.000 pessoas se convertem com a pregação de Pedro. Então ele foi impactante, e é até hoje para o cristianismo. Mas ele não tinha muito conhecimento, mas não ter conhecimento, ou ser iletrado, que é o que nos diz a palavra, não é isso que nos faz ter poder. Pois Paulo era o contrário de Pedro. Paulo era o cara cursado, o cara que hoje nós podemos dizer que teria doutorado, mestrado. Era alguém com todo o conhecimento. Nós vimos isso quando vimos a história dele da conversão no capítulo 9. Ele era um doutor, mas também cheio do poder de Deus. Então, não é ter ou não ter o conhecimento que faz a pessoa ter ou não ter o poder de Deus. Pois Deus vai usar onde você for chamado, independente do seu conhecimento, da sua cultura ou do que você tem vivido. Seja com pouco conhecimento ou alguém doutorado, mestrado. O que importa é estar cheio do poder de Deus, cheio da presença de Deus, cheio do Espírito Santo de Deus. De repente você vai ser chamado para ser um escritor, para ser um pregador, para ser um orador, aí você vai estudar, você vai ter chamado para aquilo, mas de repente você não vai ser chamado para isso. De repente você vai ser uma pessoa muito simples, mas não importa ser simples, ser novo ou ser velho, ter muito conhecimento ou ter pouco conhecimento, o importante é estar cheio do poder de Deus. Amém? Cornélio era um centurião romano. Ele fazia parte do exército romano. O exército romano tinha as legiões. As legiões eram compostas por 6.000 homens. Essas legiões eram subdivididas entre as cortes, que tinham, cada corte, eram 10 cortes com 600 homens. E essas cortes tinham os seus líderes, que comandavam 100 homens. Por isso é o centurião, aquele que comanda uma parte de 100 homens. Ele era um homem muito importante para o Império Romano. Ele era alguém de posse, de nome, mas porém, teoricamente, um centurião, um soldado romano, é um inimigo do povo de Deus. É alguém que o judeu detestava, porque ele era aquele que estava ali para executar a lei, para prender, para matar, para cobrar. Então, um centurião era alguém que um judeu não queria por perto. Mas nós vamos ver que nessa história maravilhosa, extraordinária, esse homem se converte ao cristianismo, tem um encontro com Deus, e Pedro é impactado com tudo isso, porque Pedro vai ter que mudar a sua cultura, vai ter que mudar o seu pensamento, vai ter que mudar o seu entendimento. Pedro vai ter que ser tocado por Deus para ele romper barreiras e ir até esse homem. Então nós vamos ver algumas coisas. Primeira coisa que a gente vê, a primeira lição que a gente aprende com a história de Cornélio, com a conversão de Cornélio, está no versículo 2 que nós lemos. Ele e toda a sua família eram religiosos, tementes a Deus, dava muitas esmolas ao povo e orava continuamente a Deus. Primeira coisa que a gente aprende com esse homem: quem faz para o povo de Deus, recebe de Deus.
Porque a palavra está dizendo que ele dava esmolas ao povo, e o povo que ele dava esmola era o povo de Deus, era o povo judeu. Então ele está dando esmolas, ele está ajudando aquele que é carente do povo de Deus. Ele está ajudando o povo de Deus, mesmo sendo teoricamente o inimigo, mas esse homem é um homem diferente. Ele tratava bem o povo de Deus, ele ajudava o povo de Deus, ele dava esmolas ao povo de Deus. Então quem dá para o povo de Deus recebe respostas de Deus, porque existe uma promessa de Deus para o seu povo, que está em Gênesis 12:3, que diz o seguinte: abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Uma promessa de Deus. Aquele que abençoar o povo de Deus vai ser abençoado. Aquele que fizer para o povo de Deus vai receber em troca, vai receber bênção. Uma promessa do próprio Deus: eu abençoarei quem abençoar vocês. Então quem abençoa a igreja do Senhor, quem abençoa você, que faz parte do povo de Deus, está recebendo já em troca, já vai receber a recompensa de Deus. Porque Deus tem essa promessa sempre que tiver a oportunidade de fazer o bem, minha gente. Sempre que você tiver a oportunidade de fazer o bem para alguém do povo de Deus, faça. Faça. Se você quer ser bem sucedido na vida, faça algo para o povo de Deus, faça algo para quem é de Deus, para quem pertence a Deus. Quem faz isso recebe recompensa, recebe a resposta de Deus. E quando alguém quiser fazer para você, não negue, porque nós temos o costume, muitas vezes aprendemos a negar a ajuda de alguém, a negar o apoio de alguém. Quando alguém vem bater na nossa porta, quando alguém chega para você e diz: eu quero te dar uma oferta. Não precisa, bem capaz. Não, mas eu quero. Deixa, receba. Porque Deus pode estar fazendo essa pessoa ser abençoada, porque está abençoando você. Então você não pode negar e deixar que a pessoa não receba a sua bênção, porque você não quer receber, porque eu não preciso. Não tem importância que você não precisa. Se a pessoa foi tocada a fazer isso para você, receba. Nós temos esse costume, e já vi muito acontecer isso. Não precisa, não, capaz, recebe. Porque se você não recebe, você está tirando a bênção de quem está dando. Porque a palavra diz que mais bem-aventurado é aquele que dá do que aquele que recebe. Então não tire a bênção de quem está dando. Se você está recebendo uma bênção, receba essa bênção. Não jogue fora ela, não desperdice ela. Deixa Deus abençoar essa pessoa que está querendo ser generosa com você. E quando alguém, a promessa de Deus diz que quando alguém fizer um mal para um filho de Deus, quando alguém amaldiçoar o povo de Deus, ele também vai ser recompensado. Então, quando alguém fizer um mal para um filho de Deus, fizer um mal para você, não se preocupe, não se vingue, não mova uma palha contra essa pessoa. Não precisa, porque o próprio Deus fará, porque é uma promessa dele. Então, não se vingue, não leve rancor, não tente fazer também igual, não retribua na mesma moeda, porque Deus não quer que você retribua na mesma moeda, Ele vai retribuir. Se alguém fez mal para você, Ele vai retribuir. Então tenha misericórdia dessa pessoa, diga para Deus: Senhor, converte essa pessoa, porque ela vai enxergar a verdade, e ela precisa receber a verdade de Deus e a bênção de Deus. Então a primeira coisa que a gente aprende com esse homem: faça para o povo de Deus, faça para um irmão, faça para a igreja, e você vai ser recompensado. Amém? Segunda coisa, no versículo 5 vai dizer: agora mande alguns homens a Jope para trazerem um certo Simão, também conhecido como Pedro. Segunda coisa importante para mim e para você: Deus conhece os seus filhos pelo nome. Ele conhece
pelo nome. Ele chama Cornélio, quando o anjo chega. Ele diz, Cornélio. E ele diz, vá buscar Simão, que é conhecido como Pedro. Ele conhece até um apelido. Se você tem algum apelido, ele conhece pelo seu apelido. Pelo seu nome carinhoso de família. Sabe que sempre na família tem, né? A maninha, o maninho, o docinho, o amor. Ele conhece. Ele conhece pelo nome. Isaías 43:1 diz, mas agora, assim diz o Senhor, Deus falando, aquele que o criou, ó Jacó, aquele que o formou, ó Israel, não tema, pois eu o resgatei, eu o chamei pelo nome, você é meu. Ele conhece, ele te conhece, ele nos conhece, ele conhece pelo nome, ele conhece você em todos os aspectos. Em todos os aspectos da sua vida ele te conhece. Ele conhece os teus gostos, as tuas preferências, ele conhece até os teus pensamentos, ele conhece até os teus sentimentos. Ele conhece. Ele conhece a sua vida, ele conhece os seus problemas. Ele conhece as suas orações. Ele conhece as suas alegrias, ele conhece as suas tristezas. Ele te conhece. Ele conhece mais do que você se conhece. Ninguém conhece você tão bem como Deus. Ele é aquele que, a palavra diz que ele esquadrinha os corações. Então ele sabe o que você está sentindo agora. Ele sabe o que você passou essa semana. Ele sabe o que você passou no dia de hoje. De repente alguém aqui está vivendo um verdadeiro inferno na sua vida. Deus conhece. De repente alguém aqui está vivendo a maior alegria da sua vida. Deus conhece, Deus sabe. Deus conhece o fundo do seu coração, o fundo da sua alma. E, fundamental, Ele conhece o teu nome. Ele conhece você por inteiro. Ele disse em Isaías que te chamaria pelo nome. E Ele completa dizendo, por quê? Porque você é meu. Você pertence a Deus. Você pertence ao Senhor. Você pertence ao Rei da Glória. Você pertence ao Todo-Poderoso. Não existe coisa na sua vida que Ele não saiba. Não existe coisa na sua vida que Ele não pode fazer. Não existe coisa na sua vida que Ele não pode resolver. Não existe nada que Ele não conheça da sua vida. Você pode se esconder, você pode fazer o que for. Não adianta, Ele te conhece, Ele te acha, Ele sabe onde você está. A palavra diz que se nós formos para o céu, Ele nos acha. Se nós formos para a sepultura, Ele nos acha. Se nós descemos ao inferno, Ele nos acha. Porque Ele nos acha, Ele te achou. Ele te achou onde você estava. Ele achou você na sua angústia, na sua tristeza, na sua amargura. Ele achou você. Nos seus questionamentos da vida, Ele achou você. Ele achou você hoje. E hoje Ele convidou você para estar aqui. E você veio porque Deus convidou você para estar aqui. Porque Ele te chamou pelo nome. Você não ouviu, mas Ele te chamou pelo nome. Ele diz, vem até minha casa, que hoje eu quero falar com você. Ele nos conhece. Isso, gente, isso deve causar um impacto para nós. Isso deve causar uma emoção em cada um de nós. Saber que Deus, quando eu dobro meus joelhos, quando eu oro, quando eu busco a sua face, Ele me conhece. É como se Ele parasse e dissesse, Daniel, ok, vamos lá, vamos conversar, o que tem para me dizer? Ele te conhece. Ele te conhece tão bem que quando Agar, a serva de Abraão, fugiu para o deserto, ela é encontrada no deserto e o anjo diz, Agar, o que tu está fazendo aqui? Por que tu veio para cá? Teu lugar não é aqui. Teu lugar é lá. Porque lá eu vou te chamar e lá eu vou te abençoar. Volte para sua patroa e você será abençoada. E ela deu o nome daquele lugar, um poço que tinha ali, o Deus que me ouve e que me vê.
Porque Ele te vê. Ele te enxerga onde você estiver. No momento que você estiver na sua vida, Ele está te vendo. Não se sinta sozinho, não se sinta desamparado. Deus está vendo você. Amém? Terceira coisa, mas eu preciso que você acorde nessa noite, você me ajude a pregar nessa noite, você dê glória, você dê aleluia, você bata palma, você, enfim, entre na mensagem junto para receber aquilo que Deus tem para mim e para você nessa noite. Terceira coisa, versículo 9 vai dizer algo importante. No dia seguinte, por volta do meio-dia, enquanto eles viajavam e se aproximavam da cidade, Pedro subiu ao terraço para orar. O que aconteceu aqui? Pedro, depois que saiu, que ressuscitou Dorcas, ele vai para Jope, para a casa de Simão, o curtidor. Eu tive nessa casa, ela está bem na beira do mar, bem na beira, o terraço fica à vista total do mar Mediterrâneo. E Pedro está ali, ele sobe ao terraço para orar. E só que nessa oração que ele faz, essa oração muda toda a história. Porque Deus chamou ele para orar. Porque acontece que Cornélio teve uma visão do anjo e ele diz: vá buscar Pedro. Agora, Deus precisava avisar Pedro: estão vindo te chamar. Então Deus chama ele para oração. Ele sobe para o terraço para orar. A palavra diz que ele estava com fome, mas enquanto não estava pronto o almoço, ele subiu para orar. E lá Deus falou com ele. Quantas pessoas deixam de receber de Deus porque não houve o chamado para a oração? Porque nessa oração foi fundamental. Se Pedro não sobe para orar, ele não vai junto com os homens, e você já vai entender por quê. Porque se ele não sobe para orar, Deus não fala para ele que ele deveria ir junto. Na verdade, ele não fala exatamente, mas ele mostra para Pedro isso. Então essa oração foi fundamental, ele ouvir Deus, a resposta de ir até Cornélio. Se ele não sobe para orar, ele não tem a resposta. Então quantas pessoas não deixam de receber de Deus, não recebem de Deus, porque não houve um chamado para oração? Quantas pessoas não mudam suas histórias porque não tem tempo de oração a Deus? Porque uma situação na sua vida podia mudar por uma oração, por um tempo de oração, por um tempo de dedicação, um tempo de conversa com Deus. Porque quando Deus quiser falar conosco, Ele vai nos chamar para orar. Ele vai provocar você a orar, ele vai botar o sentimento de você para orar, Ele vai chamar você de madrugada, Ele vai acordar você. E aí você pensa: por que estou fazendo aqui agora? Por que eu acordei essa hora? Será que você não pode pensar, de repente é Deus que está chamando você? Porque Ele quer falar com você alguma coisa? Já contei isso para você, que uma vez eu saindo de casa para trabalhar, de manhã cedo, a pastora ficou na cama, e de repente Deus chamou ela para orar. Ela só teve a sensação, o sentimento de: ora pelo Daniel. E ela: Senhor, eu não sei o que é, mas eu estou sentindo algo estranho, protege o Dani aonde ele estiver. E logo em seguida mandei mensagem para ela: agora mesmo, quase me acidentei. E ela, acho que ela deu: opa, glória. Ela mandou de volta: acabei de orar por ti, para que Deus te protegesse. Deus chamando para orar. E se ela não recebe o chamado, será que não teria sofrido acidente? Então, quando Deus chamar, vá orar. Porque através da oração, em primeiro lugar, Deus quer mudar você. Porque na oração a gente sempre quer buscar a mudança das circunstâncias, a mudança das coisas que estão acontecendo. A gente olha para a volta, a gente vê o mundo caindo, a gente vê as coisas acontecendo, a gente vê que não tem saída. E a primeira coisa que a gente vai fazer na oração é buscar Deus para mudar a circunstância. Mas na verdade a primeira coisa que Deus quer fazer com você e comigo na oração é nos mudar, para mudar as circunstâncias. De repente a circunstância não vai nem mudar, mas se você mudar, você vai encarar diferente a circunstância. De repente você teve um fracasso,
um fracasso na vida, uma perda na vida. De repente você perdeu o emprego ou está sem saber o que fazer. E está aquela coisa montada, instaurada na sua volta. Deus pode chamar você por oração e dizer para você: não faz isso, não faz aquilo. Vai por aqui, vai por ali. E aí vai mudar toda a sua vida. Você vai orar porque o Senhor deseja conversar com você. Quando Deus chamar, ore. Ele pode estar querendo transformar a sua família, a sua vida, mas Ele pode estar querendo transformar a família de alguém. Ele pode estar querendo transformar a vida de alguém. Como foi de Cornélio, ele chamou Pedro para que Cornélio fosse mudado, fosse transformado, a sua família. Deus deseja usar você para mudar a circunstância, então vai orar. Vai buscar Ele em oração. Cornélio foi orar e o anjo apareceu. Pedro foi orar e Deus falou com ele. 2 homens, um no extremo, outro no outro. Cornélio estava em Cesareia, no extremo norte do mar Mediterrâneo. Jope está no extremo sul. E 2 homens orando ao mesmo tempo e Deus falando com eles. Então ore, busque Deus em oração. E nessa oração de Pedro, ele tem uma visão extraordinária, uma visão que mudaria toda a história do cristianismo, toda a história da composição judaica. Ele tem uma visão porque ele cai em êxtase. E quando ele cai em êxtase, ele enxerga um lençol descendo do céu com todos os tipos de animais. A palavra diz répteis, quadrúpedes, todos os animais puros e impuros. Porque para o judeu existiam os animais puros e os impuros, que eles podiam, que eles não poderiam comer. Por exemplo, carne de porco, o judeu até hoje não come. Tem tipos de peixe que eles não comem. Tipos de aves que eles não comem. Por quê? Porque tinha uma regra. Tinha que ter o casco fendido ou tinha que ruminar. Se tivesse um ou outro, não podia. As aves tinham suas características também. O formato do bico, os peixes tinham que ter escama. Então existiam os puros e os impuros. E quando Pedro tem essa visão, está todos os animais nesse lençol. Mas na verdade, o que acontecia na história de Israel é que Deus não tinha uma dieta alimentar para o povo. Ele tinha uma restrição de povos. E a dieta alimentar fazia a separação dos povos. Como é hoje. Hoje nós sabemos que a comida típica do gaúcho é o churrasco. Se a gente for para a Bahia, vai ter lá o vatapá, né, aquelas comidas deles lá. E assim a gente vai. Em estados do Brasil, existem comidas típicas daquele estado. Tem até um lugar que eu não sei como é que eles conseguem, eu não consegui comer. Eles comem feijão doce. Uma vez nós morávamos no Paraná e lá tinha uns bolinhos, assim, coisa mais linda, uns bolinhos de tipo uma esfirra, assim, né? E dentro é recheado com feijão doce. Eu nunca tive vontade de comer. Mas é típico. E a alimentação, ela faz separação ou união. Certo? Como, por exemplo, tomar um chimarrão. Chimarrão é típico aqui do sul. Os paulistas lá, eles tomam, às vezes, pois é muito quente e tal. Mas já estão se acostumando, né, Thales? Mas o chimarrão ele é para comunhão. Então ele une os povos. O churrasco une os povos. E a restrição alimentar separa os povos. Por exemplo, para um judeu ir visitar um outro país, por exemplo, se ele tiver que comer uma comida impura, ele não come. Foi o que aconteceu com Daniel, quando foi levado para a Babilônia. Por que Daniel fez a dieta dele? Porque lá tinha as comidas impuras, que o rei comia. Eles comiam qualquer tipo de carne e ele não comia. Então ele diz, eu vou fazer uma dieta, eu não vou me alimentar disso. Dos manjares do rei, eu vou comer só fruta e verdura. Porque ele está respeitando a dieta dele, do seu povo, que na verdade Deus estava fazendo uma dieta cultual
não alimentar. Porque Deus não ia receber animais impuros para o sacrifício. Não façam sacrifícios impuros para Deus. Nem animais com defeito podia ter. Quando Noé colocou na arca os animais puros e impuros, ele desce da arca e Deus diz para ele, pode comer de tudo, Noé. De tudo. Então não tinha separação quando Noé desceu da arca. A separação acontece depois, para separar os povos. Então tinha a barreira, eles são impuros. Eles comem porco, eles comem carne impura. Nós não comemos. Eles prestam culto para os deuses deles com as carnes impuras. Quando houve o ataque ao templo por Antíoco Epifânio, antes da era cristã, o que Antíoco Epifânio fez? Sacrificou uma porca dentro do templo de Deus. A maior blasfêmia que ele podia fazer. Então existia uma separação cultural. E essa separação cultural separava os povos. A salvação era só para Israel, só para o povo judeu. Mas nessa visão, quando Pedro vê esse lençol, a voz de Jesus diz para ele, mata e come, Pedro. Ele diz, não, Senhor, jamais comi nada impuro. Pedro, mata e come. Não, Senhor, eu não comi, nunca botei nada impuro na minha boca. Aí ele diz, Pedro, mata e come. Não chama de impuro aquilo que eu santifiquei. Aí Pedro diz que ele acorda do êxtase. E quando ele vai descer, o Espírito Santo fala para ele, tem 2 homens na porta que vão te chamar. Vai com eles. Esses homens vão, batem na porta, chamam por Pedro, e aí ele diz, nós viemos te buscar porque o nosso mestre teve uma visão de um anjo, ele é um centurião, e ele mandou chamar você. Aí Pedro diz, agora eu entendi a visão. Não tem mais separação. Eu posso então ir com vocês. Porque o judeu, ele não comia nada impuro, ele não convivia com gentil, ele não comia no mesmo prato que um gentil comesse, ou que qualquer pessoa impura comesse, ele não passava nem perto da sombra dessa pessoa se ela tivesse impura. Muito menos ir entrar na casa de um gentil. Porque o gentil para ele é impuro, ele jamais faria isso. Mas nessa hora, o muro cai. O muro que separava as nações, que separava a salvação era só para Israel. Aí Efésios 2,14 diz o seguinte, pois ele é a nossa paz, a qual de ambos fez e destruiu a barreira, o muro de inimizade. Então Jesus rompe essa barreira de inimizade entre os povos. A salvação era só para Israel, agora é para todos os gentios. Então Pedro entende, ok, então eu sei, agora eu entendi. Agora eu posso então ir pregar para um gentil, eu posso entrar na casa dele. Agora a salvação é para todos, não só para o judeu. Então esse momento é um marco na história do cristianismo, é um marco fundamental, onde houve ali estabelecido a salvação que podia chegar até nós. Porque Pedro teve essa visão e ele entendeu que a salvação é para todos, para todos. E aí ele vai até a casa de Cornélio. E aí no versículo 5, no versículo 30, tem uma semelhança entre esses versículos. Cornélio respondeu, há 4 dias eu estava em minha casa orando, a esta hora, às 3 horas da tarde, de repente apresentou-se diante de mim um homem com roupas resplandecentes. A salvação, ela vem pela pregação da palavra. Cornélio teve uma visão, ele viu um anjo, o anjo falou com ele, ele dava esmolas, ele fazia o bem. Mas isso não foi suficiente para ele ser salvo. Porque as esmolas não salvam. Muitas pessoas dão esmolas, e isso é muito bom, isso é importante, isso é fundamental. Nós temos que ajudar as pessoas. Nós temos que ajudar aquele que precisa. Mas isso não salva, isso não redime os pecados, isso não compensa os erros. Às vezes a pessoa tem essa impressão, não, eu cometi alguns problemas aí, mas eu vou dar uma cesta básica no final do ano, eu vou atender um
uma vila de pessoas carentes e meus pecados estão perdoados. Não, não estão. Porque a palavra diz em Isaías que nossos atos de justiça são como trapos imundos, não servem para nada. Se não tiver Cristo, se não tiver a salvação, ele serve como uma boa ação para ajudar essa pessoa, mas você não se ajuda. Você abençoa as pessoas e temos que fazer isso, acabei de falar isso. Mas isso não nos abençoa, isso não nos ajuda, isso não nos salva. A salvação, para a salvação não basta temer a Deus. Temer a Deus não salva. Assim como Cornélio temia Deus, buscava Deus, orava para Deus. Assim como Paulo era zeloso. Lembra? Um zelo equivocado, ele temia Deus, mas estava equivocado. Temer a Deus não salva. As visões não salvam, os anjos não salvam. Na história da igreja, muitas pessoas tiveram visões, sonhos e receberam visitas de anjos. Porém, infelizmente, muitos, ao invés de levantar-se para a salvação, levaram à perdição e formação de seitas e heresias, através de visões. E eu vou citar algumas para vocês. Joseph Smith teve a visão de um anjo, e ele fundou o mormonismo, os mormons. Ellen White teve a visão, várias visões, visão de um anjo também, teve várias visões, e surgiu o adventismo. Branham teve visões, diversas visões, e passou a se considerar um profeta a partir daquelas visões, e surgiu o tabernáculo da fé, cheio de heresias, cheio de misticismos. Diz que até flutuar ele flutuava. O reverendo Moon teve uma visão de Jesus quando criança, e fundou a Associação do Espírito Santo, o Moanismo. Mas até hoje, para a glória de Deus, tem pessoas no Oriente Médio, em outras partes do mundo, tendo visões, vendo anjos, vendo Jesus. Porém, nesses casos, está acontecendo igual Cornélio. Semelhantemente a Cornélio, Deus direciona essa pessoa a procurar alguém para falar da salvação. Deus sempre irá direcionar as pessoas aos cristãos para ouvirem a palavra da salvação, porque a salvação vem pelo ouvir a mensagem de Cristo. A salvação vem só pela palavra, vem só pela pregação. É isso que converte, é isso que muda, é isso que transforma. Então não são visões, não são anjos, não é temer a Deus, mas é a palavra de Deus sendo pregada. E para isso ele vai direcionar alguém para um cristão. A salvação dos seus amigos, a salvação dos seus parentes, só virá quando eles ouvirem a palavra de Deus. Então quando alguém tiver uma visão, Deus vai procurar quem é o crente mais perto dessa pessoa, para dizer, vai lá, procura essa pessoa e ouça o evangelho. E foi assim que Cornélio foi salvo, através da palavra de Deus que ele ouviu por Pedro. Não foi o anjo que salvou. O anjo não disse que bom, Cornélio, vim aqui te trazer a salvação. Não. Ele precisava ouvir de Cristo. Ele precisava confiar em Cristo, crer em Cristo. Se não for pela palavra de Deus, se não for pela crença em Cristo, ninguém é salvo. E ninguém vai ser salvo porque viu Jesus num sonho. Somente através da palavra, somente através do cristianismo, através da mensagem de Deus, ouvindo essa palavra. E para finalizar, no versículo 44, depois que Pedro vai, visita eles e diz, agora eu entendi. No versículo 44 diz, então Pedro ainda estava falando essas palavras, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a mensagem. A marca da salvação é feita pelo Espírito Santo. Efésios 1, 13 e 14 diz assim,
Nele, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. O que garante a nossa salvação é o selo do Espírito Santo. O que garante a sua salvação é o selo do Espírito Santo. Quem é salvo por Cristo é marcado, selado pelo Espírito Santo. O que faz o Espírito Santo vir e falar das coisas de Deus, para você ter a presença de Deus em sua vida, fale das coisas de Deus. Porque Pedro está ali com eles falando de Jesus, contando da cruz, contando da salvação. E quando ele está falando sobre isso, que ele fala que é preciso crer em Jesus, a palavra diz que o Espírito Santo interrompeu ele e desceu sobre a sua família, desceu sobre Cornélio e toda a sua família, e todos foram salvos. Porque o que faz descer a presença de Deus é falar das coisas de Deus. O que faz o Espírito Santo descer, habitar, é falar das coisas de Deus. Não sei se você já reparou, mas quando você está entre irmãos falando das coisas de Deus, ou quando você está evangelizando alguém, falando de Deus, você começa a perceber que o ambiente está mudando. Você começa a perceber que aquele lugar está diferente, que houve uma mudança atmosférica. Quando você está aqui na igreja, você chega às vezes abatido, chega mal, chega triste, mas de repente você começa a sentir algo bom. Você ouve os louvores tocam você. E de repente você tinha ideias ruins na cabeça, e a ideia ruim vai embora. E você diz, pois é, sabe uma coisa? Não vou mais fazer isso. Por quê? Porque a palavra de Deus está sendo falada. Falar de Deus, das coisas de Deus, atrai a presença de Deus. E Pedro faz isso, e quando ele faz isso, atrai a presença de Deus. Então, para você atrair a presença de Deus na sua casa, fale das coisas de Deus. Para você atrair a presença de Deus nos seus negócios, fale das coisas de Deus. Para ter a presença de Deus em seus relacionamentos, fale das coisas de Deus. Seja cheio do Espírito Santo, fale das coisas de Deus. A casa de Cornélio se encheu da presença de Deus, e a partir desse momento, a vida deles, da família toda, foi transformada, foi mudada. Nunca mais foi a mesma, porque Deus visitou verdadeiramente aquela família. Quando o anjo visitou, não mudou, não causou impacto, ele ficou impressionado, mas a família não foi tocada. Agora, quando Pedro falou de Deus, quando Pedro pregou a palavra de Deus para aquela família, aí tudo mudou. Aí o ambiente mudou, a casa mudou, e a palavra diz que o Espírito Santo desceu sobre eles, e começaram a falar em outras línguas naquele momento, porque o Espírito Santo desceu com a sua graça, o Espírito Santo desceu com o seu amor, o Espírito Santo desceu com o seu poder, e mudou toda a história. A sua casa nunca mais será a mesma. Nunca mais será a mesma com a presença de Deus e com o batismo no Espírito Santo. Sua casa nunca mais será a mesma se você invocar a presença de Deus para dentro dela. Está com problema em casa? Comece a falar de Deus. Comece a conversar sobre as coisas de Deus. Comece a falar sobre a pregação, sobre o culto. Comece a louvar, coloca louvor para tocar e não deixa tocando, cante o louvor. Louve a Deus de coração e você vai ver que as coisas vão mudar na sua vida. O seu pensamento vai mudar, a sua mente vai se encher de coisas boas. Você vai ter outro entendimento sobre a vida. Quando você for cheio do Espírito Santo, quando essa casa estiver cheia da presença de Deus, quando você for selado pelo Espírito Santo, é o selo do Espírito Santo que garante a nossa chegada no céu, e garante a nossa chegada até Deus. É Ele que nos sela. Sua casa está passando por um momento difícil. Por favor, não fique reclamando, não fique murmurando, não fique falando palavras ruins, não fique jogando palavras ao vento, falando para o inferno, para Satanás. Não, mude isso, comece a falar mais de Deus.
Tem pessoas que falam mais do capeta do que de Deus. Tem pessoas que exaltam mais o poder de Satanás do que de Deus. Satanás é o cachorro de Deus, como dizia Lutero. Ninguém tem mais força, poder do que o nosso Deus. Leia a palavra em família. Converse com a sua família das coisas de Deus. E você vai perceber essa mudança. Chame a sua presença para dentro do seu lar. Quando Deus chamar você para oração, escute Ele. Escute. Mesmo que isso contrarie sua vontade, seus conceitos e paradigmas. E geralmente quando Deus fala com a gente, Ele fala o contrário do que a gente está pensando. Estou pensando em fazer, quando eu pegar eu vou esganar. Ele vai dizer, não esgana. Estou a fim de fazer, vai falar com Deus, Ele fala, está afim? Pois é, mas não faz. Escute Deus falando com você. E você só vai escutar Deus falando com você se você ler a palavra e se você orar. Se você não fizer isso, você nunca vai ouvir Deus. Porque você vai ouvir uma vozinha, você vai dizer, não, é minha ideia, é minha consciência, né? Não, é Deus. Se você é filho de Deus, fazer algo certo, é Deus que está falando. Geralmente, se for fazer algo contrário do que você pensa, pode ter certeza, é Deus que está falando. Quem faz para o povo de Deus sempre terá a recompensa dele. Sempre faça, sempre estenda a mão, sempre auxilie, sempre doe, sempre se doe. E as coisas vão mudar. Não se sinta sozinho na caminhada. Nós começamos o culto nos abraçando. Não se sinta sozinho na caminhada. Você tem a família de Deus, você tem a família pastoral e você tem Deus do seu lado. Amém. Glória a Deus. Só você e Deus, você é a maioria. Deus está te ouvindo, Deus está te vendo, Ele te conhece pelo nome. Uma igreja de Atos prega o evangelho a todos, independente de quem seja. Cornélio era inimigo de Pedro. Pedro foi convencido por Deus a ir pregar para Cornélio, e quando ele pregou para Cornélio, a vida de Cornélio mudou. Nós não sabemos, nós não temos mais registro do que aconteceu com Cornélio depois. Mas certamente ele deve ser um que mudou a história do Império Romano, que mudou a história dos seus conhecidos, porque ele foi impactado por Deus. Uma igreja de Atos é feita de pessoas que escutam a voz de Deus. Cornélio ouviu, Pedro ouviu, e a história foi mudada. Se você quer mudar a sua história, ouça a voz de Deus. Amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus e vamos orar.